Falando pra ver aí direitinho, né? Aham. Tá sim. Pronto. Boa noite, pessoal, né? Sejam bem-vindos a essa aula, como se fosse um nivelamento, né? Uma aula extra para auxiliar nas matérias de teoria dos gráficos e PAA. Nós somos o pessoal do I3E, do ramo do I3E. Como surgiu, né, esse projeto? Acho que é um bom pontapé, é o projeto Otimiza. O professor Ian já tinha compartilhado com a gente, né? E até com, acho que até com a turma, que vem sentindo falta, né? Vem sentindo. E nem o professor quer, né? Assim, quando nem o professor de direito quer, ver as pessoas reprovando na sua matéria, né? Então, ele sabe que é uma matéria mais complicada e que, querendo ou não, é uma matéria de suma importância para a gente que é de ciência da computação, principalmente, né? Mexe muito com essa parte de pesquisa, como eu disse aí, mexe muito com a parte de pesquisa operacional, que é uma área muito rica, né? Da área da ciência da computação. Então, vendo essa insatisfação, o professor, ele querendo arranjar maneiras de melhorar, né? Sem ter que baixar tanto o nível da matéria assim, ele viu como solução a gente conseguir dar esse reforço a mais, né? Além dos monitores, que sabe que ajudam bastante, aí, né? O Pedro, a Laís e o Matheus, mas a gente, como ramo, também quis criar, né? Este grupo para uma ajuda, um auxílio maior para os alunos. Pensamentos futuros, assim, também é otimizar para outras matérias e tudo mais, que a gente vê que os alunos estão com mais dificuldade. Mas, a princípio, é isso, né? A gente sentou direitinho com o professor Rian, a gente acertou com a secretaria, com a Ana, para poder trazer esse projeto, né? Para poder auxiliar melhor e, querendo ou não, otimizar a nota de geral e trazer a aprovação. Todo mundo quer, né? A gente sabe, geralmente a pessoa paga 2, 3 vezes essa matéria, uma matéria que a galera tem muito medo, mas que não tem segredo, né? Tem que estudar um pouquinho a mais. A gente se matou, ainda lembro, a gente se matou para caramba para passar nessa matéria, mas que não é nada impossível. E é isso. Hoje vai ser uma aula mais básica, que é para poder a gente começar gateando, para poder ter esse auxílio. A princípio vão ser aulas de provas matemáticas. Fala aí, Eduardo. Isso. Aí, só para explicar um pouquinho como é que vai ser dividido, a gente vai fazer 5 módulos. Esse aqui vai ser o primeiro módulo, onde vão ter 2 aulas, né? Essa aqui com a gente explicando métodos de prova, e uma com o Pedro explicando RIP. E o resto vai ser basicamente dividida para as 2 disciplinas, né? Uma aula para PA, uma aula para grafos, explicando antes da prova, né? Tirando as dúvidas. E a gente vai fazer não só como uma monitoria, né? Trazer também, é, talvez uns simulados, a gente quer planejar isso também, tá planejando isso também. Então, vai ser um projeto bem da hora, vai dar a oportunidade aí pra galera ter mais chance de poder passar. E, bom, a gente vai É, começar aí agora com métodos de e prova, né? só Pode falando falar aí. também que a gente também tem a intenção de fazer essas aulas presenciais, né? Sabe que Isso, é isso. mais fácil também fazer online, querendo ou não, para todo mundo, mas que ter esse contato presencial, eu acho que é de suma importância, tanto para o projeto como para o aprendizado da galera. Isso. Então, pode começar aí, Atos. Vou explicar um pouco sobre geral de todos os métodos de prova e começar explicando cada um deles, mostrando exemplos e tudo mais. Inclusive o Rian, ele, não sei se ele, alguém sabe dizer aí se ele revisou isso, métodos de prova no início agora de gráficos, que ele normalmente ele fazia, né? É, mas eu fiquei sabendo que ele não fez, mas não sei se é certeza. É, mas bom, basicamente a gente tem 5 tipos. Tem mais tipos, mas é o que a gente mais usa aqui na disciplina, né? De provas matemáticas, que tem a prova direta, que é basicamente você já saber ali você ter proposições que você já sabe, né? Teoremas, axiomas, e você faz um pouco de indução lógica ali, aplica um pouco de lógica e você vai chegar no resultado, na, na prova, né? No caso, resultado provado. Você tem a contradição também, que é basicamente quando você assume que uma afirmação ela é falsa. E por meio de indução lógica também você chega num resultado absurdo. Ou seja, você vê que aquele resultado ali, sendo falso, ele é impossível de ser chegado nele. Então você tem certeza que a afirmação verdadeira, no caso a inversa dela, né? É verdadeira. A contrapositiva
que a gente vê lá em lógica, né, que tem que uma afirmação ela pode ter a contrapositiva dela, né, que no caso é, ela é, como é que é o nome? Equivalente, né? Por exemplo, A implica em B, então ela é equivalente a não B implica em não A. Você, você provando que essa contrapositiva dela é verdadeira, você prova também que a afirmação inicial é verdadeira. Pode passar IATS para explicar o resto. Tem a construtiva também, que se, dada uma afirmação que você tem, você consegue conseguindo criar um objeto para aquela afirmação e você fazendo com que aquele objeto prove que todas as condições é, sejam verdadeiras, você consegue provar que aquela afirmação é verdadeira, né? A gente vai entender um pouco melhor quando for fazer na prática. A gente também tem a indução, que é um método, tem dois separados, né? Indução fraca e indução forte, que basicamente, dada a indução é técnica que, para caso você tenha uma afirmação, é, você tem que provar que essa afirmação é verdadeira para todos os reais a partir de, todos inteiros no caso, a partir de certo ponto. E basicamente ela é utilizada, ela é feita utilizando, no caso, a base, né, da indução, o, a hipótese e o passo. A gente vai entender um pouco melhor quando o Luiz for explicar. E a gente vai ver cada uma delas aí, vou explicando melhor e mostrando exemplos bem simples mesmo. E exemplos da matéria também. A gente vai resolver algumas questões de lista que já estão no site, né? Pode passar, Yatos. Bom, a mais básica delas é a prova direta, né? Ele já explicou, você sabendo axiomas e teoremas, e tirando um pouco fazendo um pouco de lógica, você consegue chegar na conclusão, né? Consegue garantir que aquela afirmação é verdadeira, né? E a gente tem um exemplo aí, sendo a proposição é, a seguinte aí, né? A soma de dois números ímpares é um número par. A gente, assim, já sabe há muito tempo, né, que isso aí é verdadeiro, mas basicamente a forma de provar isso aí é que, dado, por exemplo, dois números, x e y, que são ímpares, né? Então, você tem o x aí sendo 2a mais um e o y sendo 2b mais um, e esse a e esse b sendo pertencentes aos reais, você simplesmente somando os dois, né? Você consegue chegar, por exemplo, ali na linha 3, né? Você consegue chegar no 2 igual a... Eita, x mais y igual a 2 vezes a mais b mais y. E esse a mais b, eita, a mais b mais um, desculpa, ele é um número inteiro, né? E aí você sabe que o número inteiro, o número par, ele é do formato 2k, 2 vezes k, 2 vezes o número inteiro, sendo k esse número inteiro, né? Basicamente é isso, né? Não sei se alguém ficou confuso aí, mas você consegue provar dessa forma bem simples. Prova direta. Pode passar, Yates. E agora um exemplo em grafos, né? Essa questão aí é da lista. É provavelmente uma das questões mais fáceis, que dá para usar fazendo prova direta, né? Que é, dado um grafo G, você tem que provar a soma dos graus dos vértices é duas vezes o número das arestas, né? É, isso é bem simples, porque seja um ezinho, uma aresta qualquer desse grafo, a gente sabe que esse ezinho, ela tem duas extremidades, né? Tem o início e o fim, né? É, e a gente pode dizer que esses vértices, esse início e o fim, vai para o vértice U e V, por exemplo. E a gente sabe que somando os graus desse U e V, a aresta ela é contada duas vezes. Ou seja, para cada aresta ali do grafo, você conta duas vezes o. No caso, para cada aresta do grafo, você conta o grau duas vezes. Então, de maneira similar para todas as outras arestas, a gente sabe que a soma de todos os graus do grafo é duas vezes o número das arestas. Aqui você conta os graus duas vezes. É uma maneira bem simples de provar, usando prova direta. E aí pode passar aí, Atos. Agora a contrapositiva, que é bem utilizada também. E eu acho essa bem interessante, porque ela é basicamente uma prova direta, porque você está provando diretamente a contrapositiva daquela afirmação, né? Então você tem A implicando em B, e você sabe que a contrapositiva dela é não B implicando em não A, você vai provar diretamente essa contrapositiva, né? Então a gente tem um exemplo aí, se n ao quadrado é par, então n é par. Então a gente sabe que a contrapositiva dessa afirmação é se n é ímpar,
então n ao quadrado é ímpar, né? A gente vai pegar e vai provar essa contrapositiva, né? Então, se a gente sabe que n é da forma 2k mais 1, que é um número ímpar, então a gente vai pegar, vai colocar ao quadrado, vai dar 4k ao quadrado mais 4k mais 1, e a gente põe em evidência aí, e a gente vê que essa parte dentro do parênteses é um número inteiro, né? Porque a gente sabe que k é um número inteiro, então a gente pode simplesmente converter essa parte, chamar essa parte dentro do parênteses de m, né? E esse m é um número inteiro, e aí o n ao quadrado vai ficar da forma 2m mais 1, que é um número ímpar, né? E é basicamente isso. A contrapositiva é bem simples também. E agora pode passar aí, Atos. Também que tem a construtiva, que ela basicamente você tem que construir um objeto para você mostrar que para aquele objeto todas no caso todas as afirmações, né, são verdadeiras. É diferente de você, por exemplo, mostrar um exemplo, né? Porque quando você mostra um exemplo, não necessariamente você está provando uma afirmação. Então, o exemplo que a gente tem aí, bem simples também, é, é a proposição seguinte: existem infinitas triplas inteiras, no formato x, y, z, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. E a prova, é, sabendo que, por exemplo, esse objeto aí, 3, 4 e 5 satisfaz o teorema, já que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais é igual a 5 ao quadrado, a gente pode construir infinitas triplas do formato 3k, 4k, 5k, com esse k sendo pertencente ao inteiro. Isso justamente porque o conjunto de inteiros é infinito. Então, realmente satisfaz esse teorema porque o conjunto dos inteiros é infinito, né? Logo, existem infinitas triplas inteiras desse formato aí, que a proposição pede. Então, está provado. Inclusive, esse é um método que eu não usei muito durante as matérias, né? Então, mas é interessante saber que existe. E agora o Luiz vai explicar a indução, né? Que provavelmente é uma das que é mais utilizada e que é um pouco difícil da galera pegar assim logo de primeira. Então pode explicar aí, Luiz. Isso aí. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá legal. Sim. Isso. O Eduardo falou sobre a prova por indução, né? Mas antes tem outra, que é a prova por contradição, né? Ou prova por absurdo. Aí pode passar, Edson. Tu vai querer Levantaram a streamar mão para aí, eu poder? acho. Se você escrever aqui, não altera aí, não? Não, acho que Alguém tem não. alguma dúvida aí? Levantaram a mão, não sei se foi sem querer. Tem isso É, também. pode tirar Se o dúvida aí pessoal durante quiser tirar dúvida aí. a apresentação mesmo. Acho que ninguém tem dúvida não, Sem pode querer. Tranquilo. continuar aí. E streama aí, Luiz, eu acho que vai ser mais fácil. Acho que aqui, como tem modo de apresentação, ele não vai acabar alterando, não. Tava falando mutado aqui. Tá dando pra enxergar aí? Tá. Tá, para de streamar aí, Atos, que eu tô vendo só tu. Ah, não, na verdade é o Luiz. Aceita Sou então. eu. Pronto. Tá, vamos lá. Tá dando pra ver meu cursor? Tá sim, tá sim. Tá. Deixa essa porta ao contrário. Tá, ok. Vamos lá. A prova por contradição, né? Tu chegou a explicar, Eduardo, essa prova? Não. Não, né? Tá. Assim, Então, expliquei bem por cima, né? Você pode continuar aí. complementar, né? Então, o que consiste, né? A prova por contradição. Basicamente, tem esse enunciado aqui. Esse aqui é um exemplo, né? O elemento neutro da adição, ele é único. Então, o que consiste nessa prova? Você vai assumir que esse enunciado é falso e, por meio de passos válidos, né, você vai chegar a uma contradição, né, ou um absurdo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender melhor, né, como funciona. Então, a proposição é essa, né, que o elemento neutro da adição é único. Então, vamos lá. Vamos supor, né, suponha. Tá dando para ver escrevendo aí? Tá dando. Suponha que... Pô, caralho.
Suponha que eu tenho 0 e 0 barra. Beleza? Eles são os elementos neutros. Tá pegando aqui. Da adição. Isso em que o 0 ele é diferente. Ô, bicho. Tá Depois tem difícil aí. que, depois tem que ajeitar isso aí. Não sei porque tá passando para outra página. Mas enfim. Em que o 0 ele é diferente do 0 barra, né? Ou seja, a gente está assumindo que existem diferentes elementos que são o elemento neutro da adição, ok? Então, se ambos 0 e 0 barra eles são elementos neutros da adição, eu posso afirmar que x mais 0 é igual a x, né? Já que é um elemento neutro, e posso afirmar que x mais o 0 barra ele é x, porque ambos são elementos neutros, certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Eu poderia afirmar que x mais 0 é igual a x mais 0 barra. Ok? Aí eu posso cortar aqui, né? Deixa eu ver se dá para mudar a cor. Posso cortar aqui o x e o x. E isso vai resultar em 0 é igual a 0 barra. Porém, isso aqui é um... Peraí, viu? Ué. Isso aqui é um absurdo. Porque 0, ele é diferente do 0 barra, né? Que foi o que a gente afirmou aqui. Então, basicamente, essa é a prova por absurdo, né? Desculpem aí os problemas técnicos. Eu queria só falar um negocinho antes de você passar. Eu percebi na minha turma de grafos que muita gente confundia essa prova por contradição aí, né? Porque o Isso. objetivo dela é você chegar num absurdo, né? Quando você tem uma proposição e você chega por passos lógicos num absurdo, quer dizer que com certeza aquela proposição é falsa, né? Porque a lógica diz, né, que se você sair de uma verdade e tomar consequências lógicas válidas, você sempre chega numa verdade. Mas o que é que acontecia na hora da prova? Muita gente saía da proposição, numa proposição qualquer, né? Tipo, que não se sabe se ela é falsa ou verdade, né? E chegava numa verdade. E aí dizia, isso significa alguma coisa. Tipo, saiu de uma mentira e chegou numa verdade. Então, aquilo ali não é uma mentira. Isso é falso, né? Tipo, a partir de uma mentira, você pode chegar em qualquer lugar, inclusive numa verdade também, né? Mas Uhum. o ponto é justamente esse. Quando você chega na mentira, é que você sabe alguma coisa. Porque quando você chega numa proposição falsa, né, que você sabe de alguma coisa, que é aquilo que a primeira era falsa, né? É porque o Exatamente. perigo é esse, né? Você sair de uma mentira e acabar chegando em várias outras verdades, né? Que na Sim. verdade é falso. E a ideia é justamente isso, né? Como você assumiu que a proposição é mentira, né? Quer dizer, eu assumi que existia um elemento que não é o 0, que é neutro. E nisso eu cheguei no absurdo. Logo, eu estou provando que o 0 é o único elemento, né? Então, tá. Basicamente é isso, a prova por absurdo. Eu Inclusive, eu acho que vou... essa prova aí a gente faz em álgebra linear, né? Uhum. Deixa eu tirar uma foto. Eita, tu apagou, já foi. Mas tá gravando? Tá gravada aqui. Coisa a Ah, gente manda o print. Ah, beleza. eu vou... Aqui eu vou explicar a indução, né? Sendo que indução eu vou ver se eu consigo fazer um esquema diferente, porque
Se ficar saindo da página vai ser um pouco chato, né? A indução é uma prova um pouco mais complexa. Mas, tá, vamos lá, né? Eu vou Eu explicar a acho que indução forte, né? tu consegue usar o modo desenho do Canva, não? Tá no É, Canva? então, posso testar, né? É porque eu não sei se eu vou conseguir deixar a tela cheia. Mas eu vou explicar primeiro e depois a gente vê. Tá. Tá, vamos lá, né? Eu vou explicar aqui a prova por indução fraca, né? O Pedro vai explicar por indução forte na próxima aula. Mas é aquilo que o Eduardo já explicou, né? Basicamente, você tem uma propriedade, né? Que recebe como parâmetro um n, sendo o n um natural qualquer. E você quer provar que, independente de qual seja o n, né? Aquela propriedade ela é verdadeira. E para que você consiga isso, você passa por 3 etapas da indução, né? Você primeiro passa pela base, ou seja, você demonstra que o P de N0 é verdadeiro. N0 seria o elemento inicial, né? Normalmente é 1, na maioria dos casos. E você primeiro prova que ele é verdadeiro e depois você passa para a hipótese da indução. Na hipótese, você vai supor que P de N, seja N um número qualquer, é verdadeiro. E através da hipótese, você vai provar o passo que P de N mais 1 é verdadeiro. Né? Então, dessa maneira, você prova que para qualquer N, qualquer valor de N, a propriedade é válida, certo? Então, eu vou resolver essa questão aqui, né? Que é para provar se esse teorema aqui é verdadeiro, né? Que o somatório de I igual a 1 até N, ele é igual a essa fórmula aqui, né? Que é N vezes N mais 1 sobre 2. Aí, deixa eu só... Parece que vai ficar muito pequena, deve estar fazendo o próprio Paint, pô, qualquer coisa. Então, é isso que eu tava pensando. Tô sugerindo no chat. Se eu fizer assim, fica ruim de enxergar? Fica, tipo, muito pequeno, pô. E aí, galera, tem alguém que não tá enxergando? Se quiser que eu faça aqui, Não, eu faço aqui, dá para fazer. Eu tenho um Abre o Paint, pô. aplicativozinho. É. Porque o Paint fica meio ruim, né? Mas... Deixa eu só tirar um print disso aqui. Aí, no caso, eu tenho que retransmitir, né? Vocês não estão enxergando aí, não, né? Não, tem que trocar a tela. Tá. Tá dando pra enxergar aí? Aham. Tá. Então, vamos lá. Como eu falei, né? A gente vai provar isso aqui por indução. Então, o primeiro passo seria provar a base da indução, né? Que no caso é o N0, que vai ser 1, né? Então, vou colocar aqui N igual a 1. Então, o somatório de igual a 1 até 1 é igual a 1, né? E também, se você jogar nessa fórmula aqui, substituir o N, fica 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que dá 1. Beleza? Então, esse é a base, né? Então, vamos fazer o resto aqui. Deixa eu só aumentar essa tela, colocar um pouco mais de espaço. O Paint mudou, né? Tá estranho. Tá bonitão. Achou estranho? Achei. Preferi o antigo. Mas vamos lá. Próximo passo é... Opa. Tá com a cor branca aí. Próximo passo é a hipótese, né? Que a gente vai assumir que
P de N é verdadeiro. Assumindo isso, a gente vai para o passo, né? Passo a gente quer provar ele é verdadeiro, né? Então, seria o seguinte. Tá N mais 1. A gente quer provar que esse somatório aqui, ele é igual a essa fórmula que está aqui, né? Então, vamos lá. Prova por indução requer um pouco mais de manipulação, né? Então, eu acredito que faça sentido para vocês. E eu posso dizer que esse somatório aqui, ele equivale a isso aqui. Beleza? Estou basicamente separando, né? Pegando o último elemento do somatório, que é o N mais 1, colocando ele, jogando ele para fora do somatório. E aí, vocês observarem que a gente chegou aqui na hipótese, né? A ideia da indução é justamente essa, que você consiga usar a hipótese para ajudar a provar o teu passo. Então, acredito que vocês entendam que isso aqui equivale a essa fórmula daqui, né? Que é o N vezes N mais 1 sobre 2, porque a gente assumiu que isso era verdadeiro na hipótese, né? Então, o resto aqui é trivial, né? Matemática aí. Fica 2n mais 2, né? Acaba aqui embaixo. Tô perdendo meu cursor. E é isso. A prova está concluída, né? Se você substituir... O que é que eu fiz aqui? Né? O que significa essa fórmula aqui? É basicamente você substituir o n pelo n mais 1, né? Que geraria isso aqui. Você saiu dessa fórmula aqui e chegou nessa através da hipótese, né? Então está provado o passo e o teorema ele é válido, né? Que no caso, na primeira parte ali, era para ser, no caso, na primeira etapa, né? Era N, depois virou N mais 1, vezes N mais 1, né? Sobre a Carol. Fala, entendi nada. Entendeu nada? Tá, vamos lá. Dá um resuminho melhor aí. Mas é normal, eu custei pra entender isso aí, viu? Eu só vou entender na real, não vou mentir. É chatinho. Mas eu custei também, mas dá certo. Eu posso tentar explicar qualquer coisa. Se tiver alguma Se outra quiser, se quiser Deixa- explicar deixa- melhor. É. Mas assim, o que eu fiz aqui foi basicamente o seguinte. Assim, recapitulando, né? A base, você entendeu que a base, a única coisa que eu fiz foi substituir o n por 1, né? Isso eu acho que é bem trivial. Eu não tô vendo o chat, né? Então, se o pessoal responder aí. Essa parte não entendeu. Ela Não, entendeu? Aham. Tá bom, ok, foi. Pronto, ok. Então a hipótese é o seguinte. Eu assumi que P de N é verdadeiro. O que seria P de N? Eu assumi que para um valor N,
essa afirmação aqui, ela é verdadeira, ok? Então, eu basicamente assumi que isso aqui, ó, eu assumi que isso é verdadeiro, entendeu? Então, eu não preciso provar, teoricamente, né? Pra Porque eu todo assumi n. que é verdadeiro. Eu assumi que para um valor de n qualquer, essa expressão, né, esse teorema, ele é verdadeiro. E aí, eu estou querendo provar o quê? Eu estou querendo provar que No passo, né, agora. isso, no passo, que é esse aqui, né? Isso aqui ó, é a hipótese. E aí o passo está aqui igual a 1 até n mais 1 é igual a... Aí eu vou substituir o n mais 1 aqui, né? Então ficaria... Peraí. Eita, ficou tudo troncho aí. Foi. Eu vou assumir que... Pronto. Eu quero provar que isso é verdadeiro. Eu assumi que... Deixa eu trocar a cor aqui. Eu assumi que isso aqui é verdadeiro e eu quero provar que essa afirmação aqui é verdadeira. Você só Beleza? substituiu o n aí, né? O n pelo n Foi. mais 1. Exatamente. Eu substituí o n na fórmula original. Aí no passo aqui, entendeu, né? Entendeu a hipótese? Como funciona? Tá, entendeu. Tá safe. Beleza. Tá, então o que é que eu fiz aqui? Eu basicamente eu peguei esse somatório aqui e eu joguei ele aqui, né? No passo. Aí o que é que eu fiz? Eu desmembrei esse somatório, porque esse somatório ele vai de 1 até n mais 1, certo? Então seria assim, tipo, seria 1 mais 2, tal, mais n mais 1. Beleza? Então o que é que eu fiz? Eu separei, vou trocar aqui. Eu separei esse somatório nessas duas expressões. Aí esse somatório aqui é esse, até n. E o n mais 1 é o n mais 1, né? Beleza? Sendo que, como na hipótese eu assumi que esse somatório aqui ele é verdadeiro, então eu posso substituir, assim, eu assumi que o teorema é verdadeiro, né? Que esse somatório ele equivale àquela expressão. Então eu posso substituir esse somatório pela equação n vezes n mais 1 sobre 2. Ok? Que se torna isso aqui, né? Beleza? E o resto é matemática, né? Foi desenvolvendo até chegar nisso aqui, Exatamente. que é a equação que a gente estava buscando, né? Que é basicamente a inicial lá, sendo que você substitui o n por n mais 1, né? Exatamente. Então é Deu pra isso. entender agora. E é muito bom a gente ter essa estrutura, né? Ela é bem firme na cabeça. Eu lembro que teve questões em prova que a minha lógica estava certa, sabe? Uhum. E que a melhor forma também de provar a questão era usando indução, mas a minha estrutura de indução estava errada e acaba que a prova não fica 100%, né? Você não consegue provar É isso. corretamente e acaba que o professor corta ponto da questão, entendeu? Uhum. Mas a indução é chatinha mesmo, né? Infelizmente tem que praticar para pegar bem a ideia. Mas o esquema é esse aí. Ó, o Gabriel mandou Posso, um livro posso aí, começar? que ele disse que ajuda bastante.
Sim, gente, alguém tem alguma dúvida sobre a indução fraca que o Luiz explicou? É não só da instrução fraca, como das outras provas também, né? Então, por absurdo, eu expliquei lá eu estava usando o outro aplicativo, e ficou meio ruim. Se vocês quiserem, eu posso refazer aqui para vocês, caso não tenha ficado claro. Mas Dar continuidade aqui, né? Pode sim. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Então, pessoal, como o Luiz disse aqui, aí, né? A indução fraca ela é útil para provar a propriedade no mundo dos inteiros, né? Tipo, você tem P de x, uma propriedade qualquer, que no caso foi a da soma aí, né? Você tem que fazer duas coisas só. É essa estrutura que o Atos está falando, né? Você tem que provar para um n0 qualquer e você tem que fazer que tipo P de n implica em P de n mais 1. E nessa parte é que entra a hipótese que você justamente supõe o P de n, né? Que é tipo, suponha P de n e o passo, né? Que é como se você estivesse provando essa setinha, né? Que essa implicação existe, né? É, é, a base e a hipótese geralmente são muito simples, muito mecânicas. É só você provar a base, né? A base é tipo um caso só, um exemplo só. Geralmente todas são substituição direta. Tem algumas em gráfico que realmente às vezes você tem que ter uma sacadinha ou outra. A hipótese também é só você escrever suponha que P de x é válido. Isso na fraca, né? Tipo, P de n é válido para todo n pertencente aos inteiros, tal que n seja maior que n0, entendeu? E o passo é que é o mais difícil, né? Porque o passo você tem que sair do n mais 1, você tem que sair do maior e chegar no menor, que foi aquilo que o Luiz fez, né? Você saiu da fórmula, né? Que todo mundo sabe, que tipo, é fácil ver que é válida, né? Que é o que? I igual a 1 até n mais 1 é igual ao somatório. E, né? Isso aqui é igual ao somatório de 1 até n mais o n mais 1, né? Ele saiu disso aqui, que é óbvio, até a proposição válida, né? Que é n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Que isso aqui é igual a n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Então, a diferença para... Essa é a estrutura básica. E, tipo, por que isso funciona, né? Tipo, é bom a gente entender por que isso funciona também. Porque é como se, tipo, o professor, eu acho que ele dá esse exemplo, né? É como se fosse dominózinho, né? Tipo, pensa como se fosse aquelas coisas de dominó lá que quando um cai, vai empurrando o outro, né? Essa é a fraca. Então você só tem que provar que quando esse cara cai, esse cara também cai. E você tem que provar que o primeiro vai cair. Porque senão nenhum cai, entendeu? E aí, quando você faz isso, você prova que o primeiro cai e o anterior derruba o próximo, você consegue provar que a propriedade é válida para todo inteiro maior que n0, né? E qual é a diferença da forte, né? A forte, você não prova só para o anterior, né? É como se fosse um dominó que, tipo, não é mais um dominó, né? Mas, tipo, esse cara daqui derruba esse cara, entendeu? Não necessariamente o anterior. Então você tem que realmente provar a base para um n0 e você tem que provar que tipo P de K implica em P de N, K menor que N, sabe? Tipo, existe um K menor que N, tal que isso aqui seja válido, né? Então a estrutura é a mesma da indução fraca, inclusive, depois eu explico isso, espera aí. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, para ficar mais claro, que é essa seguinte propriedade aqui, ó. X, eu vou colocar, X é decomposto por primos
se x é maior ou igual a 2. Significa que, tipo, qualquer número inteiro maior que 2 pode ser escrito como uma multiplicação de números primos, né? Tipo dessa forma aqui. X é igual a P1 vezes P2 vezes até, sei lá, um P... Eu não vou usar N aqui, né? Porque N, sei lá, PL. E todo P é primo, né? A gente quer provar que todo número pode ser escrito dessa forma. E aí a gente vai usar a indução forte. O N0 nesse caso vai ser 2. E aí é fácil ver, né? Tipo, a gente escreve assim, base. Aí a gente, sei lá, pode escrever para x igual a 2. O próprio x é primo, né? O próprio é primo. E aí a gente vai fazer a hipótese da indução. Suponha que para todo k menor que n, k, aí pode ser escrito, eu vou escrever, pode ser, deixa eu ler como é que o cara falou aqui, ó. Todo número natural pode ser decomposto num produto de números primos. Pode ser decomposto num de primos. Essa daqui é a nossa hipótese, né? Você vê que a gente não usou um n qualquer. A gente supôs para todo k menor que n, isso é válido. Entendeu? E agora a gente vai fazer o passo saindo de n. A gente vai dizer, a gente vai sair de um número qualquer n. Aí a gente vai fazer assim, ó. Se n é primo, trivial, porque tipo é o mesmo caso do 2, né? Tipo 3. O 3 é o próprio primo, então 3 pode ser escrito como 3 vezes nada, sabe? Se não, o n pode ser escrito da forma a vezes b. E veja que o a e o b são menores do que n, porque a e b são... Peraí. A e b são maiores que 1 aqui, né? Porque se algum fosse 1, seria o caso trivial. E aí é fácil ver que a vezes b é menor que n, né? Só que veja que a gente supôs aqui, ó, que para todo k menor que n, essa propriedade é válida, né? Então a e b podem ser escritos a e b podem ser representados por um, sei lá, produto de primos, né? Produto de primos. E tá, isso significa, né, que se o A e o B podem ser representados, o N também pode, porque é só, tipo, sei lá, se A é igual a P1 vezes P2 vezes PL e o B é igual a... Eu vou usar outra letra agora, sei lá, B1 vezes B2, B também é outra coisa aqui, K. Então, N é igual a isso vezes isso, né? Acho que vai ficar feio. Mas N é igual a P1 vezes P2 vezes PK, PL, né, que eu falei. PL multiplicado por B1 vezes B2 vezes BK. Que
é um produto de primos. E com isso você consegue provar que a propriedade é válida para todo inteiro maior que 2. Aí vejam, alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Vejam que esse Ó, a caso a Gabriela gente pediu pra tu precisa... repetir o passo. Repete o passo. Tá. A gente agora está provando para um n qualquer. A gente supôs para todo k menor que n e agora a gente está provando para um n qualquer. A gente sabe que se o n é primo, é trivial. Tipo, é como o caso do 2 e do 3. Tipo, é o próprio número, tá ligado? Tipo, ele vezes nada. Já é um primo, já é um produto de um primo, né? Ele mesmo. Se não, a gente sabe lá pelas propriedades dos números inteiros, teoria dos números lá, que se o número não é primo, um número inteiro não é primo, ele pode ser representado pela multiplicação de dois inteiros, né? A e B. E aí a gente sabe que se o primeiro caso não é verdade, então nem A nem B são iguais a 1, né? Porque veja, né? Se N não é primo, N é da forma A vezes B são diferentes de 1. O A e o B, nenhum é igual a 1, porque senão, tipo, se o B fosse 1, N igual a A, enfim, né? O primeiro caso. E aí, daqui, a gente tira que A e B são menores que N. Vocês conseguem entender isso aqui? Certo? A gente tira que A e B são menores que N. Sendo que é agora que a gente vai usar o passo da... A gente vai usar a nossa hipótese. Porque, como A e B são menores que N, essa propriedade aqui é verdade para eles, né? Tipo, essa propriedade aqui é verdade. Então, a gente pode, usando o passo, a hipótese. É sempre bom escrever isso aqui, inclusive na prova do Rian, né? Porque ele sabe que você está tendo um certo domínio. A gente sabe, né, que o A ele pode ser escrito justamente dessa maneira aqui, né? Por Ô Pedro, vários pera aí rapidinho. primos. Ô Oi. Lucas, tu caiu em qual parte da... Que ele foi explicar o passo de novo? Lucas? Qualquer coisa explica o passo de novo. Aí, Oi. foi em qual parte que caiu aí? Foi a do passo de novo? Qualquer coisa Eu explica acho o que ele passo aí. continua caindo, eu acho. Talvez. Tá, vamos dar uma acelerada Mas aqui, né? qualquer Porque já coisa vai dar 9 continua que ele horas. vê na gravação. Isso. Tá, então, usando a hipótese, se o A é menor que N, então existe uma... Eu sempre esqueço como ele chama, um produto de primos, né? Assim, né? P1, P2, PL. Então, A é igual... Aí vamos escrever, né? Vezes P2 vezes PL. E o B também tem outro, né? Que eu chamei aqui eu chamei... Usei a letra B, né? B1 BK. Tipo, entendeu? Existem L primos que multiplicados resultam em A. E existem K primos que multiplicados resultam... Eita, eu usei o B, mas enfim, né? Vocês finge que é um H isso aqui, vai. Porque não é muito bom usar índice assim, né? No... Às vezes pode confundir. Oxi, meu irmão. H2HK. Tá.
E aí, A e B podem ser expressos dessa maneira aqui, né? Como uma multiplicação de primos. E já que N é igual a A vezes B, é só você concatenar esses dois aqui, né? Então, N é igual a P1 vezes P2 vezes 3 pontinhos vezes PL vezes H1 vezes H2 vezes HK. E o que é HK, né? E o que é isso? Justamente uma decomposição de primos. Isso significa que N pode ser representado por uma multiplicação de primos. E a gente acabou de provar que, tipo, a gente tem dois dominozinhos aqui, né? Um A e um B, que juntos eles derrubam um N, né? Para qualquer N. Então, tipo, se você pegar um outro Nzão lá, N', sempre vai existir um A' e um, sei lá, que tá confundindo mais isso, que vai derrubar ele, né? Então, tipo, N pode ser infinito, a gente usou termos gerais aqui, né? Tipo, a gente usou números quaisquer aqui, né? Deu para entender mais ou menos? Certeza? Aí tá massa, pô. Beleza. Aí eu fiquei de dar a parte de RIP também, né? Tipo, a turma de grafos pagou com a Roberta, né? Pressão. Aí eu vou. Eita, é bom salvar isso, né? Indie forte. Pronto. Eu vou explicar agora essa parte de RIP. Alguém aqui, só para ter uma ideia, vocês viram RIP? Vocês viram RIP? Vocês já sabem para Sabe que o que é serve? hippie? A gente sabe nem o que é hippie. Confusão, confusão. Não sei, nunca nem vi. Aí é o seguinte, o Rian ele pediu para dar essa parte tanto para a turma de gráficos quanto para a turma de PA, porque a turma de gráficos vai ver algoritmos como o Dijkstra, Ué, é muito importante, né? Fila de prioridades e vocês conseguem imaginar a utilidade, né? Hip é só sort. falar que hippie sorte não é hippie. Usa hip, mas tipo dá para Eu dá pra cheguei passar achando por que era a mesma cima. coisa também. Pronto, aí é o seguinte, sei lá, vamos lá, né? É, eu vou mostrar hip para vocês, utilidades e algumas implementações, tipo operações básicas, né? Aí a definição de heap, né, é uma estrutura de dados que implementa filas de prioridade, basicamente filas de prioridade. E aí o Rian pegou no meu pé nisso, né, que ela não é árvore binária completa. A gente usa, a gente representa, a gente desenha ela como se fosse, né? A gente abstrai na nossa cabeça como essas árvores binárias para facilitar a implementação e entendimento e esse tipo de coisa, né? Esse significado aqui dessa palavra completa não é aquilo que vocês estão pensando de balanceada, são coisas diferentes. Completo significa que todo nível da árvore ou está completo, desculpa, todo nível da árvore está completo, exceto possivelmente o último, né? Então, e completo quer dizer da esquerda para a direita. Então você vê que nesse caso aqui, ó, o último nível tá faltando esse carinha daqui. Podia ser que nem tivesse esse e tivesse outro aqui, né? Mas isso aqui não é uma RIP, né? Por causa disso. E além disso, né, eu tô gritando muito, tá estourando muito meu áudio aí. Acho que tá de boa aqui. Pronto, pronto. Aí, além disso, ela tem que obedecer essa propriedade aqui, né, que é o mínimo, o min heap ou o max heap, que eu vou explicar mais na frente, mas basicamente fala que o pai tem que ser maior ou menor do que os filhos, né? O mínimo tem que ser menor, o máximo tem que ser maior. E nesse caso aqui, esse caso aqui ele não obedece, né? O 8, no caso aqui, né, não tem, tipo,
Tem cara que é maior, que no caso o 9 é maior que o 6 e o 4, mas o 6 não é maior do que o 8, só é maior do que o 2. E aí tá, né? Falando sobre esse mínimo e max. O mínimo é quando o valor de cada nó é melhor que os seus filhos, né? Nesse caso aqui, todos. E o máximo é quando ele é maior. Casos de uso, né? Tem a fila de prioridade, a gente usa para o Dijkstra, por exemplo. Várias coisas. E o heap sort, né? Porque essa operação de sempre pegar o maior ou o menor elemento é muito rápida no heap, né? É O de 1 e para montar a heap é n log n, que é o tempo dos sorts rápidos aí, né? Do merge sort, do quick sort. E aí é aquilo que eu estava falando, né? Elas não são representadas tipo como a gente representa árvores normalmente, né? Tipo no C com struct apontando, não, elas são representadas usando estruturas lineares, um array mesmo. E é um truquezinho até que legal, né, para tipo referência, tipo eu sei que o filho do cara, o índice do filho do cara é 2i. Isso aqui é para árvores que começam com 1, né? Por exemplo, o 1 é o 2 e o 3, ou seja, 2 vezes 1 e 2 vezes 1 mais 1. O 2 é o 4 e o 5, que é 2 vezes 2, 2 vezes 2 mais 1. E com isso a gente garante as propriedades lá de cima, né? Que sempre vai estar faltando no último nível à direita, né? Se ela não for potência se ela não for completa, né? E aí também existe essa propriedade aqui, que a não folha mais à direita tem esse índice daqui, que é n sobre 2 arredondado para baixo, né? E n é o tamanho da heap, né? Isso é fácil de ver porque, tipo, a folha mais à direita tem n, né? E o pai dela é sempre... O pai de um vértice i é sempre i sobre 2 arredondado para baixo. Sempre, sempre, sempre. E aí, se a não folha mais à direita tem i igual a n, né? Então, o pai dela vai ser o pai mais à direita, né? Que é n sobre 2 arredondado para baixo. Aí a gente vai fazer as seguintes operações aqui, né? O build heap, o extract e o insert. O build heap a gente vai pegar um array qualquer e vai fazer ela obedecer uma daquelas propriedades, seja min heap ou max heap. A gente vai fazer ela obedecer uma dessas. O extract a gente vai extrair o maior elemento, ou o menor, né? Se for uma min ou uma max, enfim. E vai pegar o valor dele e vai tirar ele da árvore. E o insert é justamente inserir um elemento na heap e deixar ela bonitinha, obedecendo propriedade e tal. Aí, o primeiro método que eu vou introduzir aqui é o heapify, né? A gente quer tornar... Isso aqui pode ser difícil de entender, eu vou dar um exemplo. Mas a gente quer tornar a subárvore, né, cuja raiz tem índice i, a gente quer tornar esse cara daqui uma heap. Aí como assim, subárvore cuja raiz tem índice i? Deixa eu ver um exemplo aqui que eu peguei, viu? Nesse caso aqui, essa subárvore em verde, a raiz dela tem índice 2, beleza? Essa subárvore aqui em amarelo, a raiz dela tem índice 3. Então a gente vai referenciar a subárvore pelo índice da raiz dela. E a gente vai pegar essa subárvore e vai heapify ela, né? A gente vai deixar ela cumprindo os atributos que a gente falou lá em cima. Para isso, né, a gente vai fazer esse relaxamento, a gente vai dizer que a gente vai supor que as subárvores à esquerda e à direita delas já estão bonitas, já são hips, né? Isso é, todo pai é maior ou menor do que o filho, né? E com isso aqui a gente vai reduzir o tempo, a gente pode relaxar o nosso algoritmo e a gente vai reduzir o tempo para log de n, vocês vão ver. Aí o que é que acontece? Eu tenho um cara aqui, nesse caso aqui eu vou trabalhando com a max heap. Aí eu tenho 99 e aqui segue uma árvorezinha, né? E eu tenho, sei lá, 4 aqui. E aqui segue outra árvorezinha. O que é que eu vou fazer?
eu vou... sabendo, né, que essas duas arvorezinhas aqui já estão hip, já são hips. Você vê, já são max hips, né, no caso. Todo número aqui é menor do que 4 e todo número aqui é menor que 99. O que é que eu vou fazer? A grande não é hip, eu quero dar um hipify nela. Eu vou trocar o 1 pelo 99, que é o maior número. Porque se eu trocar 1 pelo 4, não vai ajudar, né? Tipo, 4 é menor do que 99. Então eu vou pegar o maior filho, no caso da max hip, e vou trocar pelo pai dele. E aí, nesse caso, vai ficar tipo 99, 1 e segue a subárvore aqui. E aí veja, né, que essa subárvore aqui da direita, eu não mexi nela. E como eu suponho que ela é hip, ela continua sendo, né? Eu simplesmente corto ela do jogo aqui, não faço nada com ela. Mas a da direita bugou, pode ter bugado tudo aqui, né? Porque, tipo, podia ter um 98 aqui embaixo, e aí eu troquei por 1 e aí lascou, né? Aí o que é que eu faço? Eu chamo... Tem dúvida não aí, né? Eu chamo recursivamente para a árvore da esquerda. Eu falei isso aqui, né? Porque, no caso aqui, eu fiz o exemplo ao contrário, né? Eu fiz esse caso aqui. Que o maior elemento está na esquerda, eu troco e eu bagunço a árvore da esquerda. Então eu vou ter que executar recursivamente para ripificar de novo a árvore da esquerda, né? E aí dá para notar que isso funciona, né? Tipo, alguém não entendeu porque, tipo, supondo, né, que as duas árvores S e essa são hips. Depois que eu troco, eu tenho que executar. Se eu fizer isso sempre, alguém não entendeu porque isso sempre funciona? Se no caso o pai fosse 1 e os dois filhos fossem 98 e 99. Tá, então. Seria Ctrl D, é? Ixi, esqueci como é que abre página aqui, ó. Gera uma cópia. Tá, aí no caso você tá falando 1, 98 e 99, né? Pode ser assim, né? Se for à esquerda também é a mesma coisa. E aqui segue uma árvore. Eu vou escolher, no caso para max hip, né? Eu vou escolher sempre o maior cara. Então nesse caso eu vou pegar o 99 e vou jogar e vou trocar com o pai dele, né? Vai ficar 99 e aqui o 1. E aqui eu ainda vou ter que consertar essa arvorezinha aqui que eu baguncei, entendeu? Eu vou chamar recursivamente para ela. Mas esse lado aqui tá ok, tá ligado? Por quê? E o todo também, tipo, excluindo isso, também tá ok. Porque eu peguei sempre o maior elemento e joguei para cá. Ele sempre vai ser maior do que esse daqui, né? Deu para exemplificar certinho aí? Então, tipo, se eu tenho 3 elementos, se eu tenho 2 filhos, eu sempre jogo o maior, porque eu vou bagunçar o mínimo possível. Tipo, eu não vou melhorar nada, né, se eu jogar o menor. E aí eu chamo recursivamente para a árvore que eu baguncei. Então, se eu troquei com o cara da direita, eu vou ter que chamar recursivamente para a direita para arrumar ele. Se eu troquei com o cara da esquerda também. O exemplo eu acabei riscando aí, né, mas sei lá. Eu acho que isso aqui vai ajudar para ele. Hip Visualization, alguma coisa assim. Mandei no chat, eu li seu pensamento, filho. Isso aí, irmão, isso aí. É esse mesmo, né? Aí, tipo, também tem outra que você ainda vê o... Que você ainda faz o coisa, ó. Esse aqui, ó. Você faz na array ele, ó. Não, não é esse não. É o... Hip Visualizer. É isso, eu acho. Pronto, aí você joga aqui, ó. Eu coloquei esse exemplo, né? Aí ele vai buildar do nada, tipo, dado um array qualquer, ele tá fazendo um negócio aí. Mas
Vamos pegar, tipo, esse último step aqui, né? Tipo, qual é o que tá errado aqui? Ah, não tem como pegar uma... Mas tá, ele vai fazendo essas troquinhas aqui. Se eu mudar, não tem como mudar, né? Peraí. Se... Aí a gente vê, né? Tipo, as duas aqui tão ok, né? Tão max, mas vamos dizer aqui que esse valor é 0. Aí deu errado, né? Tipo, as duas estão ok, mas esse valor aqui é 0, né? Pô, tipo, não tá max, né? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai chamar o heapify para o índice 1, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar o 21 para cá e o 0 para lá. Então vai virar o quê? 21 aqui, 0 aqui. E eu vou chamar o heapify. Se tiver também muitos enrolação aí, tipo, sei lá, vocês falam, viu? Se todo mundo já entendeu aí, né? Aí eu vou chamar pro 2, né? Vou chamar para essa arvorezinha daqui, que eu baguncei ela todinha aqui, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o maior, que é o 16. Então esse cara daqui vira 16, esse cara aqui vira 0. E eu vou chamar ainda para o 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4. Só que aí, de alguma forma, né, meu código vai sacar que isso aqui é uma folha e, por definição, folhas são heap, né? Tipo, e aí vai ficar assim, né? A árvore vai ficar 21, 20, 1, 16, 0 e 9. E isso aqui é uma max heap. Todo mundo consegue ver porque isso aqui é uma max heap. Porque todo elemento aqui é maior do que os filhos. Esse é o heapify. Aí, tipo, ainda temos um problema, né? Tipo, porque a gente não pode supor isso aqui pro caso geral, né? Pô, tipo, eu ainda fiz o pseudocódigozinho, né? A gente vai pegar 3 parâmetros, né? Um array, o tamanho dela e o índice que a gente está vendo, né? O índice da raiz, aquilo lá que eu expliquei. E a gente vai supor sempre que o maior é o atual. E o da esquerda é 2i e o da direita é 2i mais 1. A gente tem que sempre checar, né? Se o nosso filho ele ainda está na array. Tá bugando isso aqui, tá tudo, tô perdendo o cursor. Então a gente dá esse check aqui, né? Esse condicional aqui. Se ele for menor do que n, quer dizer que ele está na array. Tipo, faz sentido eu checar aquele valor. Não vai dar um, como é que é o nome daquilo lá? Out of bounds, como é? Aquelas memory leak lá, aquelas paradas lá, né? Não vai dar. Aí, tipo, se a esquerda é menor que n, eu vou olhar ainda. A esquerda é menor do que o meu maior, que no caso é i. Se ele for, o maior é o da esquerda. E aí parou. E aí, se a direita for a mesma coisa, né? Mesma coisa lá. Se a direita for maior do que o meu maior, que pode ser o i ou pode ser o da esquerda, né? Se entrou aqui, ele vai herdar o da direita, né? O importante dessa maracutaia toda aqui é porque tem esse check aqui, tem essa checagem aqui para saber se eu não estou passando dos bounds lá. Mas é fácil ver, né, que isso aqui sempre vai pegar o índice do maior elemento, né? Seja o da esquerda ou da direita ou o próprio i, né? E aí no final das contas, se o maior for diferente do i, eu vou trocar o maior pelo i, né? Eu vou dar um swap aqui e vou chamar para o que eu troquei, né? Que nesse caso aqui, o maior... Tá, o maior... Enfim, eu vou acelerar aqui porque tá dando a hora, né? Mas tá dando para entender, né? Que nem... Quem dera. Aí, ó. Esse aqui é a análise do algoritmo. Isso aqui tá grosso, viu? Tipo... Mas a ideia é essa. No caso, a gente quer dar um heapify nessa subárvore daqui, e a gente vê que as subárvorezinhas dela estão todas certinhas, né? Já são todas heaps. E aí a gente vai trocar o 4 pelo 14 e vai arrumar essa verdinha aqui, que no caso vai trocar o 8 pelo 4.
E aí vocês vão ver isso aqui em PAA, o pessoal de grafos ignora um pouco agora, mas tipo, é O de 1 esse processo todo aqui. Todo esse processo aqui é tempo constante, sabe? Tipo, não tem um loop, não tem nada aqui, mas a gente chama para uma árvore com um tamanho mais ou menos, né? Como eu falei, isso aqui é grosso modo isso aqui, que é metade do tamanho da atual, né? E aí isso aqui vai dar log de n, a complexidade do Hipify. E bom, veja, né, que o Hipify é inútil porque a gente supõe que não é inútil, né? A gente vai usar ele aqui para, mas só ele sozinho ele é inútil porque a gente supõe que as duas subárvores já são hips, né? E como a gente pega um caso geral, a gente vai fazendo da subárvore menor para maior. Então a gente vai pegando do n sobre 2, que como eu falei é o pi mais à direita. Não adianta a gente dar um Hipify na folha, né? Porque toda folha já é hip por definição. E a gente vai subindo a árvore, né? Então, nesse caso aqui, a gente olharia esse aqui. Aí dá um Hipify nesse, depois dá um Hipify nesse, e aí dá um Hipify nesse. E aí a gente pode dar um Hipify nesse, porque a gente já deu nesse e nesse, entendeu? Essa é a lógica desse código aqui. E depois de rodar isso aqui, a array já é uma heap de certeza já. E como isso aqui é log de n, e a gente executa isso aqui n vezes, esse procedimento aqui é n log n, né? Exatamente. Dúvidas? Não. Como acho o último nó não folha? Tá. É aquilo que eu estava explicando aqui, né? Vou desenhar aqui mesmo. A gente 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que esse cara daqui é o enésimo elemento, né? No caso aqui, n é 6. Então, esse cara aqui é o enésimo. Você concorda comigo que tipo, o enésimo elemento é a folha mais à direita da árvore? Tipo, não vai ter mais cara aqui, né? Tipo, todo cara aqui seria maior do que n. Não é isso? A gente sabe que o pai dele é n sobre 2. N sobre 2 arredondado para baixo. Se ele for um cara da esquerda, vai ser n sobre 2, porque n vai ser par. Se ele for um cara da direita, vai ser n sobre 2 aí, arredondado para baixo mesmo, porque n vai ser ímpar. A gente sabe que o pai desse cara é com certeza o pai mais à direita, né? Porque se a gente pega esse cara daqui, o pai dele vai ser esse. Se esse cara não for o pai mais à direita, vai ter um cara mais à direita dele, que aí sim vai ser filho do cara mais à direita. Então a gente está pegando a folha mais à direita mesmo e está pegando o pai dela. O pai dela, de certeza, vai ser o pai mais à direita, né? O pai com maior índice. Deu para entender isso? Então, isso aqui é válido, né? Eu escrevi aqui. Isso aqui é válido. Mas também não melhora muito, né? O algoritmo, tipo, você é odd ln log n mesmo, mas tipo, você está ignorando metade, né? Tipo, é bom fazer isso. Mas porque toda folha já é uma heap, né? Você não precisa heapify uma folha. Tá, e aqui é um método tipo, bem simples também. O mais difícil aqui da aula já passou, espero que todo mundo tenha entendido. É o extract, para extrair o elemento, né? Pegar o maior ou menor elemento, dependendo do propósito da heap. Você vai trocar o elemento do topo pelo último da heap. E aí vai diminuir o tamanho da heap por 1, como se estivesse cortando o elemento. Então, por exemplo, se a gente tem uma heap aqui, uma max heap aqui 20, aí pega 2 e pega 3. Eu quero remover o 20. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o 3 pelo 20, então vai ficar 3, 2 e 20. E depois eu simplesmente vou apagar nesse caso ficou ruim, né? O exemplo, mas tipo, menos 3, pronto. E daí eu simplesmente vou apagar o último elemento dela, né? E aí vai ficar uma heapzinha assim,
com um elemento a menos. E veja que a propriedade não se manteve, né? Tipo, não é uma max heap aqui, né? A gente vai ter que usar o heapify ainda nela. Sendo que é muito fácil usar o heapify aqui, porque a gente sabe que todas as árvores se mantiveram heap, né? Então a gente só precisa dar o heapify para para a árvore geral, né? Para o nó 1. Porque a gente sabe que de certeza as árvores filhas se mantiveram hips, né? Porque a gente não mudou nada nelas, a gente só mandou o cara para cá e bagunçou a geral, né? Inclusive essa daqui que a gente removeu o elemento, não é como se a gente tivesse trocado, a gente realmente removeu mesmo, né? A gente diminuiu o tamanho por 1. E aqui eu falei, certo? Esse é o pseudocódigo, né? Tipo, a gente só precisa da array do tamanho dela. Aí isso aqui é um tratamentozinho de erro. A gente pega o máximo elemento, no caso de uma max heap, e a gente troca ele pelo último, e aí a gente dá um n é menor que n menos 1. Que aí a gente tá, tipo, vira lixo na memória, sabe aquele enésimo elemento lá? E aí a gente simplesmente dá um heapify no grandão lá, né? Eu rodaria um exemplo aqui na mão. Pera aí. Um dos Não, 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 não. A gente não tá. Isso aqui não é o heapify. Isso aqui é tipo. Ó, vamos fazer assim, ó. 20, 2, menos 3, 4, não, 1 e 0. Max heap. Vamos pegar esse exemplo aqui. A gente vai pegar o primeiro cara e vai trocar pelo último. Esqueça o heapify. Tipo, é assim que o algoritmo funciona. A gente vai pegar o primeiro e vai trocar pelo último. Então isso aqui vai virar o quê? 0. Isso aqui vai virar 20. Bagunçamos toda a coisa, né? Não é mais max heap. Mas a gente faz isso para depois deixar ela max heap. Aí o que é que a gente faz além disso? A gente tira o último cara. E aí, isso aqui não é mais uma heap, mas a gente sabe que de certeza as duas filhas dela são heaps. E o que é que a gente conclui? A gente, por isso aqui, ó, por essa suposição, e por tudo que eu expliquei, né, a gente garante que se a gente só rodar só um heapify, a gente vai deixar isso heap, né? Então a gente só roda um heapify depois, começando por esse nó. E aí, no caso, a gente vai trocar o 0 pelo maior cara, que é o 2. E aqui vai virar 0. E a gente vai rodar para cá. Isso aqui vai virar 1. Isso aqui vai virar 0. E aí vai ficar 2, 1, 0, menos 3, que é max heap, né? Deu para entender? Exatamente. Faz esse processo e roda um heapify e funciona. E agora é o insert, né? Para inserir um elemento no final, para inserir um elemento e deixar ela heap depois. Isso aqui não é tão, tentar explicar, né? Como é que a gente faz? Vai ficar gravado, tá, galera? Quem tiver aí hora, como é que a gente faz? A gente insere um elemento no final da heap, a gente vai bagunçar tudo de novo, mas a gente vai fazer um negocinho aqui que vai consertar no final. Então a gente adiciona, aumenta o tamanho da heap por 1, e a gente vai bagunçar, e depois a gente vai performar uma série de swaps que eu vou dizer aqui como é. Então, por exemplo, se a gente tem essa heap daqui, né? A gente quer inserir o elemento 99. Então a gente vai colocar o 99 aqui. Sempre no final, né? Na posição n mais 1. Aí a gente vai aumentar o tamanho da heap. E agora, como é que a gente torna max heap isso, né? A gente vai simplesmente pegar isso aqui e vai swapando para cima, né? Então, se ele for maior do que o pai dele, joga ele para cima. Então 20 vira 99 e 99 vira 20. E aí a gente analisa esse cara agora. Se esse cara for maior do que o pai dele, joga ele para cima. Então 23 vira 99 e 99 vira 23.
E aí no final vai ficar 99, 23, 20, 1, 21, 16 e 9, que é max hip. Espero que todo mundo tenha pego a ideia aí, tipo, isso aqui é óbvio que vai funcionar, porque se eu jogo um cara maior pra cima eu não pioro, né, tipo, não vou ter tempo pra explicar isso, mas tipo, se eu jogo isso aqui vira uma hip já, né? E se eu jogo pra cá, isso vira uma hip. E no final tudo vira uma hip. O pseudocódigo é esse aqui, né? Eu aumento o tamanho em 1. Isso aqui eu inserindo o elemento x na hip, né? Eu faço do cara n mais 1, né? Igual a x. E aí eu pego o cara na posição n mais 1, né? Que no caso agora é n. E vou fazendo isso aqui, né? Se o pai dele for menor do que ele, eu vou trocar. E depois eu passo para analisar o pai dele. E aí se repete até que eu chego ou na raiz, né? Que é igual a 1. Ou eu chego no momento que isso aqui não é mais verdade. Aí eu termino e o procedimento acaba. A função acaba, né? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Podem dar tchau aí. Me deu uma dúvida para te falar. Pronto. Só para deixar deixar um pouquinho mais claro o nome do projeto, né? Essa como foi a primeira aula, era uma aula mais de nivelamento. A gente teve aqui um disjuntor, né? As duas turmas, tanto PA quanto gráficos. Mas provavelmente as próximas aulas, como vai se divergir, né? Vão ter as coisas mais específicas das outras matérias, então acredito que vão ser um pouco separado, vai ser mais específico